Oi gente, bem-vindos ao canal Rubricano, me chamo Neide e você está no mês do terror aqui do Rubricano Livros. E hoje eu resolvi trazer para vocês três livros, né, três dicas de livros de contos de terror, de três autores fantásticos e melhores do gênero, na minha opinião, claro, né? E eu vim trazer essas três dicas de vocês com os contos que eu mais gostei. Então, são três livros com alguns contos que, na minha opinião, eu acho bons e ótimos, né? Então, vamos lá. O primeiro livro que eu vou indicar a vocês é desse autor fantástico, H.P. Lovecraft, da coletânea A Tumba e Outras Histórias, né, da LPM Pocket. Né, é um texto integral, né, dessa coleção de bolso, né, que contém muitas histórias assustadoras, né, para quem estava isolado do mundo. O H.P. Lovecraft é um dos melhores contistas desse gênero de terror. E o que eu mais gosto na escrita do H.P. Lovecraft é que ele é bem objetivo. São contos curtos, mas que te deixam com bastante medo, né? Alguns, né? Até hoje, né? Porque são escritos já há muito tempo, né? Do início do século XX, se eu não me engano, né? Me perdoem se eu estiver errado e me corrijam aí nos comentários, né? E essa foi uma das melhores coletâneas que eu achei, né, de contos dele. São alguns contos muito curtos, mas que te deixam com a pulga atrás da orelha, né, bastante assustadores, né. E um dos contos preferidos dessa minha coletânea aqui, né, da LPM Pocket, é A Tumba, né. A Tumba conta a história de um rapaz que ele está relatando, né? O H.P. Lovecraft, ele gosta muito de usar o narrador contando a história, né? E alguns contos desse livro tem exatamente essa temática. Então, A Tumba, um rapaz que está no hospício, vai relatando a história dele, de como ele enlouqueceu, né? E é bastante instigante esse conto, né? Que eu não vou estragar a surpresa para vocês, né? Como eu disse, aqui é um livro de indicações e eu indico esse livro que contém a história A Tumba, né? O Festival, Aprisionada com os Faraós, Ele, Horror Red Hook, A Estranha Casa que Parava na Névoa, Entre as Paredes de Erich e O Clérigo Diabólico. Né? Essa primeira parte dos contos, né? Existe essas primeiras histórias. E por último, existe quatro fragmentos, né, muito interessantes, né, do H.P. Lovecraft. Para os contos, vale destacar A Tumba, que é muito bom. Como eu falei, é uma descrição de um relato. Ele é uma história de fantasmas, né? Horror em Red Hook fala da história de um investigador, né, que vai digamos, contar a história dele, né, sobre a temática do ocultismo, muito forte nesse conto, né. O Clérigo Diabólico também é um relato muito louco, né, você precisa até ler com mais atenção para você entender a história. São contos curtos, né, e existe também Entre as Paredes de Erich, que é muito interessante, é um conto que é contado em uma outra dimensão, né? O H.P. Lovecraft, para quem não sabe, ele escreve muito bem esse terror cósmico, né, de outras dimensões, com seres alienígenas, né? Tem o ser, né, aquele ser Cthulhu, não sei se a pronúncia é essa, né? Porque os estudiosos de H.P. Lovecraft dizem que é um nome impronunciável e o mais parecido é esse, né, Cthulhu, né, que são seres extraterrestres. Né, eu tenho outra coletânea aqui que fala exatamente sobre esses seres de outro planeta. E então vamos para a próxima indicação. Um dos meus autores também preferidos, o Edgar Allan Poe. Eu tenho essa coleção dele, o Contos de Terror e Mistério do Edgar Allan Poe. Né? O Edgar Allan Poe, ele é aquele escritor
bem tenebroso mesmo. Os contos dele te deixam pensando muito bem. Ele te joga na cara um fato e você fica sem acreditar naquilo, né? Que é jogado de uma vez na sua cara e você fica pensando. É um terror que ele vai descrevendo aos poucos esse terror. Aí é que está a pegada dele. Ele vai descrevendo, vai deixando você no clima, e quando você está no auge da tensão, ele joga assim de uma vez na sua cara uma situação e você fica pasmo. Então, dessa coletânea aqui, os meus contos preferidos é Berenice, né, que conta a história de um primo, né, dos primos, né, no qual o protagonista que se apaixona pela Berenice, ele tem uma obsessão que é pelos dentes dela, né? É um conto muito interessante, tem aqui no canal, eu já contei esse conto integral, é só procurar aqui na lista dos meus vídeos. Outro conto que eu amo dessa coletânea é o Retrato Oval, né, que fala também de uma forma de obsessão, né, de loucura, né, do protagonista aqui pela beleza da sua noiva, da sua mulher, né, e a decadência dessa beleza. Outro conto muito bom que eu amo, que eu adoro, é O Gato Preto. É um dos melhores contos do Edgar Allan Poe, né? Outro conto que eu amo muito é O Poço e o Pêndulo, né, que te deixa muito tenso. As pessoas que leram em inglês dizem que à medida que você vai lendo, né, é como se fosse o pêndulo, né, a escrita, né, vai seguindo essa coisa do pêndulo, né, que já te deixa muito angustiada. Eu fiquei muito angustiada lendo esse conto, O Poço e o Pêndulo, né. Tem O Coração Denunciador, também muito bom, né. A maioria dos contos do Edgar Allan Poe, pelo menos dessa coletânea, fala exatamente da obsessão e da loucura dos personagens, né, que é bastante marcante nessa coletânea dele, né. A Queda do Solador de Ache também é muito bom, né. Todos os contos aqui são bons, mas os meus preferidos, né, vocês podem procurar, vocês acham na internet também os contos separados, né. Berenice eu recomendo, A Queda do Soldado de Ushe também, né, O Retrato Oval, A Máscara da Morte Rubra também muito interessante, O Coração Denunciador também, o meu preferido que é O Gato Preto, O Poço e o Pêndulo. Então essa coletânea do Edgar Allan Poe é perfeita, se vocês conseguirem encontrar ela, vocês não vão se arrepender, né? E por último, né, um dos meus queridinhos, que é o Stephen King, que esse é a melhor coletânea, na minha opinião, né, Sombras da Noite, né, no qual ele faz também algumas homenagens também ao Edgar Allan Poe e o H.P. Lovecraft, né, ele bebeu dessa fonte também, né, mas essa coletânea, os meus contos preferidos estão em Eu Sou Portal, né, O Bicho Papão, Caminhões, Às Vezes Eles Voltam, Primavera Vermelha e Os Esfumantes Limitados. São, voltando, né, que eu fui interrompida, né, falar sobre Sombras da Noite é sempre um prazer, porque é uma das melhores coletâneas, na minha opinião, né, de contos do Stephen King, que eu amo, né, quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada pelo Stephen King, né, como Everaldo Rodrigues fala, né, do Estante Etérea. Então essa coletânea é composta de alguns dos melhores contos, na minha opinião. E um dos melhores contos, pra mim, é Eu Sou Portal, né, A Máquina de Passar Roupa, O Bicho Papão, que eu adoro, e aqui no canal tem ele eu contando integralmente, né, a história O Bicho Papão.
Às vezes eles voltam, a Primavera Vermelha e Esfumantes Limitada, né? A Máquina de Passar Roupa, né, conta a história, né, de uma lavanderia onde misteriosamente a máquina de passar roupa industrial acaba assassinando várias pessoas, né? Ela cria um gosto, né, por carne humana devido a uma virgem, olha só, uma virgem ter se cortado nessa máquina, né? É uma das histórias assim bem trash, bem gore mesmo, né? Que tem muito sangue, muita gente esmagada devido a essa máquina de passar roupas. É muito legal, muito interessante. Esse conto é um dos melhores que eu acho, né? Desse gênero que o Stephen King escreveu. O Bicho-Papão também é um dos contos que eu mais gosto, que conta a história de um pai que vai a um psiquiatra, né, contar a sua história, onde ele perdeu os 3 filhos pequenos, né, supostamente assassinados, né, pelo bicho-papão, né, e ele vai contar essa história é muito tensa, com um final bem interessante, né, aquele humor negro, né, que o Stephen King usa. Quem conhece a escrita dele sabe do que eu tô falando, né? Às vezes eles voltam, né, conta a história de um professor que volta à sua cidade natal, onde quando ele era criança ele sofreu um grande trauma, né? Ele perdeu o irmão dele, né, assassinado por um grupinho daquela cidade, e ele retorna como professor para a escola onde ele estudou, e um belo dia ele acaba visualizando aquelas criaturas, né, aqueles adolescentes que mataram o irmão dele, né? É uma história muito intrigante, né? Desculpe, tá trocando as palavras. E é um conto que existe também adaptações, né? Eu gostei muito da adaptação. Vocês podem encontrar no YouTube facilmente também. Às vezes eles voltam, né? A parte 1. Tem continuações, mas o melhor é o primeiro mesmo, né? O Esfumantes Limitados também é um conto muito interessante. Não vou estragar para vocês. Eu sei o que ele precisa também. É um conto bom, né? As Crianças no Milharal é muito interessante, né? É uma cidade onde só tem crianças, né? A mais velha não chega a ter 19 anos. E um casal está passando por essa estrada que existe extensos milharais, e eles acabam sendo pegos por essas crianças, e o desenrolar dessa história é muito tensa. Eu recomendo a vocês, né? A Mulher do Quarto, O Homem que Adorava Flores também, que eu contei aqui, né, no canal, contando conto, muito interessante. Tem a temática do psicopata. Enfim, gente, esses são 3 livros muito interessantes que eu recomendo a vocês, né, que vocês leiam, né? Contos são muito maravilhosos, são bons. Eu recomendo, já que você não gosta, algumas pessoas não gostam de pegar um livro, então peguem livros de contos, né? São pequenas histórias, você vai criando o hábito da leitura. E essa temática é muito rica, né? Que é a temática do terror, do suspense. E esses são os mestres desse gênero, né? Que servem de base para muitos autores, né, da nossa época aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima. Até o próximo vídeo do Mês do Terror. Até mais.